outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet em vídeo. Hoje o nosso outro olhar é para a situação fiscal do Rio Grande do Sul e é um outro olhar porque é o olhar de um dos, se não o maior estudioso das finanças públicas do Estado. Enfim, em que ponto estamos da estabilidade fiscal do Estado? O que evoluímos? O que talvez involuímos? O que ainda falta fazer? O que vem pela frente lá no pós-27 com a retomada da cobrança da dívida, sem o fundo de reconstrução, enfim, a nova realidade, o peso da Previdência, o impacto da dívida com a União, a folha do funcionalismo, a progressão dos gastos correntes, que parafusos ainda falta apertar, reformas a fazer, qual o grau de otimismo possível diante de tudo isso, qual é a realidade, enfim, das finanças públicas do Rio Grande do Sul, fora tudo isso, talvez os impactos da reforma tributária, mas tudo o que puder nos ensinar em apenas 30 minutos, o economista, professor e pesquisador Darcy Carvalho dos Santos, uma referência, como eu disse, quando o assunto é finanças públicas. Bom dia, professor. Primeiro, obrigado por estar aqui. Bom dia. Alegria lhe receber. Não, prazer é meu. Me conta assim, professor, antes me dá um geral para os nossos ouvintes, né, que não somos leigos, né, sobre o panorama de como está hoje a situação fiscal do Rio Grande do Sul. Não, só fazendo um resumo bem simples, o Estado começou em 1970 que nós, a partir dali, que nós levantamos os dados. Tá. Em 98, o governo não tinha mais como pagar dívida, vivia rolando no mercado financeiro dia a dia. E aí, por pressão de todos os estados, fizeram uma renegociação. Todos os estados, menos 2, renegociaram a dívida. Só que essa dívida, 90% dela, era detida pelos 4 estados que se chamam de mais ricos. São Paulo, que até é verdade, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Bom, fizeram... Mas o que aconteceu? Essa dívida teve um problema muito sério ao fazer o acordo, na época juros 6% ao ano, tá? Criaram um dispositivo que até era para ajudar o Estado, mas foi, para mim, no meu entender, foi o que acabou prejudicando. Disseram que o valor a ser pago não seria a prestação calculada, mas 13% da receita líquida real, que é um proxy da receita corrente líquida. Então, o que aconteceu? É que os gastos, que o Estado tinha 8 operações anteriores que não entraram na renegociação. A renegociação mais essas 8 anteriores dava mais ou menos em torno de 20% da receita corrente líquida real. O que eles fizeram? Aqueles excedente aos 13%, 7% mais ou menos, a parte de 20%, ia novamente para o saldo devedor, recebia novamente juros e correção monetária. Normais daí. Normais. Bom, então o que aconteceu? Isso foi se tornando impagável. Tanto é verdade que em 2016, quando fizeram novo acordo da dívida, o valor dos resíduos da dívida, essa parte que não era paga era determinada de resíduos. Tá. Os resíduos eram maior que o principal. Ah, aquela parte que não foi contemplada. E o acordo em 2016 foi bom. Eles colocaram tudo para dentro, renegociaram de novo, tiraram os 13%. Não era pior. Mas eu não quero falar em política, mas sou obrigado a dizer uma coisa que aconteceu. Pois não. É que nós tínhamos um governador, em 2011, não precisa dizer, não, foi o governador Tassugenko, que ele deu enormes reajustes para a segurança pública. Isso. E para pagar toda uma parte no período dele, porque ele usou grande, 5 bilhões e tantos depósitos judiciais, então pôde pagar fácil, e transferiu para o governo Sartori, do qual eu participei e presenciei. Aquilo era um horror. Foi quase a maior parte paga durante o governo Sartori. Exatamente. E coincidiu com uma coisa ainda. Houve a recessão federal, 2015, 2016, o PIB caiu 7%, a receita acabou. Tempestade perfeita. Isso, a receita acabou e a despesa aumentou. Estourou. Não pôde pagar, então trocou um liminar. Se não fosse isso,
podia ter seguido porque o acordo foi bom, viu? Então, aí foi um grande problema. Aí depois o governador Sartori fez algumas coisas, fez a reforma das pensões, foi interessante, fez algumas reformas. E entrou o governador Eduardo Leite. Ele até falou comigo antes de entrar, e eu consegui, então pega isso aí. Mas ele pegou. Eu acho que foi uma coisa, ele não foi melhor, porque ele teve 2 anos de seca, a seca de 2022, ela quebrou 43% da produção agropecuária. Quando o agricultor está bem, ele desenvolve tudo. Quando o agricultor ganha pouco, ele não mexe com a economia. Então, aí foi o grande problema. Começou a cair a arrecadação. Teve 2 anos de seca, mais 2 de enchente, maior que a de 41, todo mundo sabe. Então, essa até não prejudicou tanto a arrecadação, embora o prejuízo humano tenha sido muito maior. Sim, a seca foi pior, né? A seca foi pior. E de lá para cá, a nossa receita tem crescido muito pouco. Nos últimos 10 anos, cresceu 1,9 real ao ano. E precisava crescer mais. O nosso superávit primário em 10 anos foi 1,350 em média. Isso na comparação com outros estados, professor, é muito pouco. Nós estamos pior que os outros estados. Pior que os outros estados. O nosso PIB aqui, quando não chove e não tem seca, ele até cresce mais que o da União. Mas geralmente ou tem seca ou tem chuva excessiva. Aqui o grande problema que o estado tem que fazer é fazer essa irrigação. Irrigação. Eu não entendo essa área, mas para mim... Sim, mas o gargalo está aí. Desassorear os rios, fazer os diques, tudo. Se o Estado não resolver os problemas climáticos, não vai resolver, porque... Sim, mas o jeito de lidar com... O jeito de enfrentar. Para mim, é a coisa mais fundamental que tem aí. Bom, agora então, voltando sucessivamente à sua pergunta. Não, foi bom esse panorama para a gente pegar lá de trás. Claro. O governo Leite, ele... disse que tinha resolvido os problemas do Estado, mas ele não mentiu. Mas, na realidade, o que acontece? Criaram coisas surgiram depois. Por exemplo, esse da MDE, da educação, era desconfiar que podia vir e veio. Mas não foi criado depois. Isso é federal? Federal. Sim. Aliás, vinculação, despesa, vinculação de despesa. Sim. Que é outra coisa horrorosa. Certo. Outro problema... outro problema decorrente de vinculação é da saúde. A saúde, ela é 12%, só que não pode botar nada que não tenha caráter universal. E os governos, todos os governos, colocaram, não é só esse, para chegar aos 12. Chegar a colocar o IP. Vinculação, o IP. Para explicar para o nosso ouvinte, é a obrigatoriedade do Estado gastar, por exemplo, em educação, quanto? É a obrigatoriedade do Estado gastar em função da receita. Tá. E aí que tem uma incoerência. Imagina a educação e saúde. Educação é 25%, saúde é 12%. Educação 25%, saúde 12%. A chamada receita líquida de impostos. Tá. E transferência. Então, o que acontece? Se a economia vai bem, se tudo vai bem, os gastos com saúde, para dar um exemplo, aumentam. Quando tudo vai bem, as pessoas podem pagar plano particular. Quando não precisaria tanto dinheiro. É contraditório. Quando a economia vai mal, que as pessoas precisam do Estado, o Estado não tem dinheiro. E outra coisa, de 1988, da Constituição de 88, que consta isso aí pela primeira vez, de lá para cá, mudou o número da população de alunos, cresceu 37%, decresceu. É uma coisa assim, eu sei que é 37%... Decresceu. E os gastos com educação, aumentaram. As pessoas envelheceram. A educação é a única coisa que a tecnologia faz aumentar a despesa, que começa a ter esses exames mais sofisticados, as pessoas querem fazer e os médicos indicam. Saúde. A saúde. Então, esse é o problema. O que tinha que ser feito, isso é uma coisa que tem que mudar na Constituição. Tem que gastar em educação de acordo com a necessidade, com os alunos, porque os alunos estão vendo reduzindo. Ou seja, desvincular. Isso seria uma mudança constitucional. Mudança constitucional. Isso tem que fazer. Começou de leve se discutir isso agora, né? Porque tem um preço político essa discussão, porque discutir isso parece que o cara é contra a educação quando não é o caso, né? Ou contra a saúde e tal, né? É uma pena que eu não trouxe no último livro que eu escrevi, Crenças e Situações. Eu vi. Mas diz aí qual é o livro? Crenças e...
crenças e situações que atrasam o país. Crenças e situações que atrasam aliás, o país. vou cair um pouco. Outra coisa que eu estou falando em queda da receita, teve uma outra coisa que influiu muito na queda da receita. Existe uma crença generalizada que o governo federal, que o Rio Grande do Sul é prejudicado. Não, que o Rio Grande do Sul é prejudicado no que vem em dinheiro. Mas no resto, não. Aqui tem muito mais hospitais públicos que qualquer estado. Tem muito mais universidade pública que qualquer estado. Então, no que o governo gasta aqui dentro federal, não é prejudicado. Agora, em matéria de... O fator grande arrecadação é o Fundo de Participação dos Estados, FPE. O Rio Grande do Sul já tinha pouco, tinha 2,35% do fundo. Já era pouco. E aí o Rio Grande do Sul, mais 3 estados, não me lembro quais são, entraram no Supremo para que o Supremo resolvesse isso aí. E o Supremo determinou que fizesse uma nova lei. E fizeram. Só que o Rio Grande do Sul, que tinha 2,35, ficou com 1,3. Piorou. E com mais uma condição. Dali em diante, ia corrigir de acordo com o crescimento do PIB, nosso PIB cresce menos que os outros. De acordo com o crescimento da população, a nossa população é a que menos cresce. E de acordo com a renda per capita, o inverso da renda per capita, a nossa é a 4ª do país. Todos os fatores que influenciaram nos prejudicaram. São ruins para nós. Então, hoje nós temos hoje não, mas o último dado que tem, que já é para esse ano, 1,26. Se for ver, nós perdemos 3 bilhões só aí. Nisso aí. Isso aí. Isso tinha que, para voltar, isso aí tem que enfrentar tudo o Nordeste. Tudo, né? Norte. Tem mais, o grande problema do FPE é que ele incide sobre o imposto de renda e o IPI. Só que um detalhe, a arrecadação, 85%, 85% é Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E 15% Rio Grande do Sul e Sudeste. Já começou aí. Uma desproporção enorme. Enorme. Quando o Sul e o Sudeste têm mais população que o resto, pouco mais, mas tem. E a arrecadação e a contribuição para a arrecadação nem se discute. Muito mais também. Então, isso aí é um outro fator. Então, queda da receita e aí vamos aí. A dívida, agora o governo federal está propondo o PROPAG, um novo acordo. É bom o acordo até, é bom. O problema é que o Rio Grande do Sul é aquela história, pode me dar de presente para morar num lugar de luxo, mas se não tiver dinheiro para pagar o condomínio, não adianta. Que adianta? Então, o Rio Grande do Sul, ele piorou muito, viu? Ele ficou numa situação... Ele não precisa, a dívida precisa de superávit primário para pagar a dívida. E nós não temos. Não temos superávit primário. Então, em princípio, é isso aí. Esse é o grande gargalo hoje. O grande problema. A dívida passou a ser... A Previdência, as reformas que foram feitas, e foram muito... O Rio Grande do Sul foi o estado que reformou mais de acordo com a União. E ainda tributou os brigadianos, os militares daqui, e vai até 22% na progressiva, igual aos civis, né? Que na União não é assim. Os militares têm os privilégios. Ficaram intocáveis. Aqui a gente reformou isso também. E teve mais essa parte aí. Teve as pensões, que foi o André Sartori que fez. E uma série de reformas nos últimos 3 períodos. Isso. Não, digo só na Previdência. Mas teve mais alguma também, que eu não estou lembrando aqui. Mas ele fez a reforma, essa da Previdência, tributou mais os militares e mais uma série de coisas. Agora, sim, o que está consolidado, digamos, como direito adquirido... Quem entrou até 31 de 12 de 2003, esse mantém direito adquirido e manter a integralidade e a paridade. Ou seja, digamos, é um caso sem solução. O Estado tem que suportar isso. O dia que nós tínhamos falado, o dia que o pessoal ali morrendo. Sim, renovando a frota humana. Mas é isso. Mas e também tem isso aí não pode mexer, porque é federal. Os brigadianos, os militares, continuam com integralidade e paridade. Esse não. Mas o resto, tudo mudou. Até o Poder Judiciário entrou se bem que eles vão voltar. Qualquer dia eles voltam. Sim, está voltando algumas coisas. Ô, professor, e a dívida agora, aí tivemos a incidência dessa suspensão em virtude da questão da reconstrução, né? Isso.
de onde veio esse FUNRICS, traduzindo para nós, que é um fundo que o Estado, me disse se eu estou certo, que em vez de mandar o dinheiro para pagar a dívida, o Estado está usando para reconstruir, isso, né? Aí isso vai até 2027. E depois o Estado volta a pagar a dívida. Que é mais ou menos quanto por mês isso, professor? Bom, em 2028, por exemplo, 13.900 por ano. Por ano. Eu não estou sabendo... 13.900 dividido por 12. Vamos fazer aqui. Para ver quanto é que vai custar por mês isso para o Estado. 325 milhões. Isso aí já é... Ou seja, lá em 27 nós vamos ter 300... Não, 28. 27 ainda é o fundo. Não, mas aí é o seguinte, somando o FUNRICS e a dívida, porque em 27... Isso começou no meio do ano. Tá. Então, o FUNRICS até um certo período, junho, talvez é FUNRICS, depois é dívida. Aí tem que somar os dois igual. Porque o FUNRICS fica para nós, mas ele é totalmente um dinheiro carimbado, que não pode mexer. Sim, depois volta para o estoque também, né? Da dívida. Então, o senhor vê agravamento da situação fiscal lá em 27 e 28 do Estado, inevitavelmente? Eu não sei. Olha, dívida, nessa aí. Precatórios. Aliás, as pessoas culpam muito o governador Brito, porque a lei Brito. Mas sabe onde é que começou a origem disso aí? Constituição de 88. Criaram a pensão integral. E a pensão integral, os estados não podiam cumprir isso aí. Foi tudo para a justiça, tudo se somou. Lá surgiu o grande nascedouro dos precatórios. Depois a lei Brito também deu um incentivo, né? Criou a lei, depois não cumpriu. Aí que tá. Quem foi anular essa lei, deu um aumento e anulou, foi a governadoria. Ela deu um aumento, revogou aquela lei. Se não fosse isso... Que também fez um monte de reforma no período dela. Fez, foi um governo, nesse aspecto financeiro, não sei, acho que foi um governo bom, né? E todos têm feito, com exceção... Bom, dizer que o governador, o Tarso, ele até fez alguma coisa com a dívida também, tudo. Mas só essa de criar despesa para o outro cumprir. Em várias áreas ali foram criadas despesas. Né? Então a dívida, esse é o grande problema no momento. Porque a Previdência ele baixou de 16 bilhões de déficit para 9 na gestão dele. Teve mais baixa. Em moeda constante. Se for com moeda corrente, não, mas se colocar inflação, dá isso aí. Então, ele deu uma enorme reduzida. Ele quem, o senhor diz? O governo Leite. O governo Leite agora. Reduziu o problema previdenciário. O primeiro período dele. Bom, e todos têm feito alguma coisa. Por exemplo, esse do MDE que é o problema também. 242, mais 242 esse ano. MDE é manutenção e desenvolvimento do ensino. Que é a educação, que é 25. Tá. E nós somos conhecidos no jargão dos técnicos aí, que o MDE do pessoal da educação também. Então, ele começa com 242, mas vai 484 no segundo ano. Lá em 2007, ele já vai estar em 726 milhões. 2027. Então, o senhor vê um agravamento geral. 2027, pelos meus cálculos, se não mexer em nada, tem 9 bilhões de furo. De furo. Não é bem de furo, que ele tem algum superávit primário, mas é muito pouco. Então, se não aumentar bastante a receita, o governo tem que aumentar a receita e vai ter que rolar de novo os precatórios. Né? E o que acontece com a dívida? O governo fez o Propag, o governo federal. Até foi reduziu bastante a dívida. Só que tem um detalhe. Ele trouxe o juro para zero, por isso que reduziu. Só que ele criou um tal de FEF, Fundo de Equalização Fiscal. Isso é 2%. Isso dá um enorme valor, dá quase 2 milhões por ano. Quase 2 bi por ano. 2 bi. Então, isso aí, o ideal era aderir ao Propag e também não pagando o FEF. Aí sim, nós estamos folgados. Folgado não vou ficar nunca. Né? Sim, mas estamos numa razoabilidade. E pedir para São Pedro, que é o protetor do Estado, pare de chover demais, coisa seca. Nos ajude um pouco, né? A saúde. A saúde, o outro problema é aquela história do IP. Não podia colocar IP nem inativos. E colocaram. A saúde, então, foi feito um acordo com o Ministério Público,
E quem traz essa matéria é a fonte, isso aqui, o Jornal do Comércio, que traz bem explicadinho isso aí, ó. Então, se vai, ó, ele começa com 2,69, vai subindo, só porque dois fatores fazem ele frio. Um é a dívida vai crescendo, Tá. que eu estimei a dívida em 2,5% ao ano, real, vai crescendo a dívida, né? E o percentual também vai aumentando um pouquinho. Então isso aí faz aumentar, mas não é muito que aumenta de um ano para o outro, mas vai chegar lá em 2029 com 736 milhões. Isso calculado. Isso foi uma estimativa que eu fiz aqui. O governo deve ter dado alguma coisa diferente. Eu estimei que a receita líquida real, que é o fator sobre o qual incide para os indicadores, os índices de educação e saúde, ia crescer 2,5% ao ano. Então, mas se não é isso, é coisa parecida, né? Então, e aí vai, ó. Depois vai para 10, 11, Isso está justificando, portanto, porque lá em 28, 29 nós tendemos a ter de novo um estremecimento na situação fiscal do Estado. Ô professor, em termos de custos da máquina, não sei qual é o nome técnico disso, quer dizer, mas custos de a gente conseguiu se manter, perdemos o ponto, o Rio Grande do Sul nesses últimos anos deu uma equilibrada no custo? Não, eu acho que o governador tem feito, todos os governadores seguraram os custos. O orçatório para cá. Isso aí, sabe qual é o problema também? Tem coisas que eles não conseguem fazer. Sabe quanto é que está o número de folha de inativos? A cada 100 que tu paga da folha, 60 é para inativos pensionistas. R$60 é para inativos e pensionistas e 40 só que é para ativos. Então é difícil resolver esse problema. E as pessoas têm estabilidade, têm tudo. O direito adquirido. Tem que respeitar. Claro, tem que respeitar. Então, são pessoas que fizeram carreira no Estado. Até que ponto... É que tem os privilégios adquiridos também. Mas também acontece, quem é que vai dizer que é privilégio, quem é que vai dizer que é isso? Fica difícil resolver isso aí. Isso tem que lidar. Faltou uma visão de futuro, tio, com os governadores, quando criaram isso aí. É que quando criaram isso aí, os inativos eram bem pouco significativos, né? Então... E tem coisa, por exemplo, o envelhecimento da população, as pessoas estão durando mais... Então, no parto do INSS, em 1960, as mulheres tinham 6 filhos. Por mulher é 6. Hoje tem 1,55. E o que mantém o equilíbrio é 2,1. Ou seja, não tem lá para o outro lado. Professor, caminhos, o senhor disse, né? Crescimento econômico. Esse é o crescimento econômico, procurar resolver, tentar enfrentar melhor os problemas climáticos, né? Irrigação. Que a gente não sinta tanto efeito disso, né? Principalmente seca, né? Seca é o nosso principal gargalo econômico. E o Sul chove bastante, só que a chuva não é bem distribuída. Né? É isso. E outra coisa, em termos de reformas federais, achar uma maneira de acabar com as vinculações. Não é que eu queira gastar menos com educação e saúde, eu tenho que gastar naquilo que precisa. Né? Não é... Só porque aumentou a receita não é razão para eu gastar mais numa coisa ou noutra. E o FPE. Isso vai ser difícil de resolver. Então, o senhor está dizendo que tem coisas que dependem de mudança federal. As vinculações e mais... O FPE. E o FPE. Depende. As vinculações de Constituição. E o FPE de lei. Aqui já se pediu, né? A OAB tem uma ação antiga sobre a dívida do Estado com a União, que está lá parada há 900 anos no STF. Isso, a rigor, é difícil que viabilize. Por mais que tenha... Eu mesmo li essa ação da OAB, né? Tem total consistência, né? Quando a gente lê, mas é difícil que... Só que é uma coisa, eles pecam por uma coisa básica. Eles dizem que a dívida já está paga. A dívida não está paga. Por quê, professor? No meu site... Tem ali, está bem explicado. É o seguinte, essa dívida, como eu falei, aqueles 13% que eram inferior formam o nome de um ativo de novo, né? Tá. E aí aquela história que o governador Sartori não pôde pagar, entrou com liminar, ficaram 5 anos sem pagar dívida. Entendeu? Quando você fez essa atual acordo, regime de recuperação fiscal,
que eu pagava primeiro 1/9, 2/9, 3/9. Isso, em 10 anos, eu não paguei 100%, paguei 5 anos. Então, aí eu tenho 5 mais 5, 10 anos. E agora, sem contar que até 2014, eu paguei 70% da dívida. Porque ficavam os resíduos para trás. Atrás dos resíduos. Então, você pagou muito, eu concordo com a Beco, você pagou muito, uma grande parte. Isso aí não foi para pagar o objeto do acordo, foi para pagar operações anteriores dentro daqueles 13%. Sim, de fato é verdade, você pagou o que não podia ser pagado, mas não era pagar efetivamente. Se tiver exposição uma hora, no meu site tem Olha isso aí. no teu site, tem essa explicação. Tem essa explicação. E aí agora suspendemos por mais 3 anos também. Sim, agora com o Funrigs, enfim, para reconstrução. E que também vai para o estoque lá depois, né? Vai para o estoque lá no fim. Só pararam de cobrar, na verdade. Mas se fica, por exemplo, o acordo há 30 anos, fica 10 anos sem pagar, agora mais 3, 13. Não 13, porque os últimos 5 não decorreram 2 anos. Aqui fica 10. E até 2014 ali, os resíduos. Então, a dívida propriamente disso, você pagou menos da metade. Interessante ouvir esse olhar técnico. É que todo mundo coloca aquelas... Eu gosto da matemática também. Mas e é difícil. Botava aquelas fórmulas matemáticas. Não é aí que tem. Primeiro tem que ver, né? E é difícil de entender isso. Um exemplo, às vezes põe uma equação para estimar o ICMS, bota a equação, tudo, tá? Só não te dá conta que, se tu for olhar, houve um decretinho ali que aumentou as alíquotas, ou que reduziu as alíquotas. Sim, isso muda tudo. Muda tudo, não é. Está fora do campo da matemática. Embora a matemática é tudo na nossa vida. Né? Agora, professor, nós estamos nos aproximando de 2026. O que o senhor está dizendo aqui, de algum modo, é o seguinte, porque agora o Estado está num ano de investimento e tal, em função, inclusive, desse Funrigs, mas nós estamos longe de ter uma situação fiscal resolvida. Deixa eu só dizer uma coisa que eu esqueci de dizer. O governo, para esse governo, ele tem uns 13, 12, tinha em dezembro uns 12 bilhões em caixa. Esse governo resolve esse problema. Está resolvido. Porque aqui no ano 2025 já é 6.500 esse acréscimo. Em 2026, 9.400. É muita coisa. O problema virá um pouquinho mais para frente. Agora, parece que os precatórios estão renegociando lá. Precatório, o nome do valor, por exemplo, em 2027 vai estar 2.800 quase precatório. Imagina. Professor Darcy Francisco Carvalho dos Santos, obrigado. Como sempre, quando eu lhe ouço, é uma aula. Desculpa, se eu não fui bem claro, Imagina. Mas eu agradeço pelo convite. Tudo. Imagina, é uma honra. Mas o senhor foi claro, o assunto é complexo, então às vezes é complexo mesmo, quer dizer, mas não existe... Às vezes as pessoas me perguntam, fala a linguagem comum, tem umas coisas que são técnicas. Eu acho isso, mas acho que a gente tentou e conseguiu aqui dar um sobrevoo aí na... Tu, por acaso, é advogado? Também tem informação. Advogado que eles escrevem, eu também não entendo. E a gente tem que lidar com isso. Pois é. Esse é o papel do jornalista, que eu também sou, de tentar, às vezes, debulhar um pouco, para as pessoas entenderem. Obrigado, professor. Nada, eu que agradeço. E aqui nós nos vemos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.